Nós devemos olhar para o Senhor, para sermos salvos de nós mesmos. No Evangelho de João, capítulo de número 21, nós temos o exemplo que devemos olhar para o Senhor Jesus, para sermos salvos de nós mesmos. No capítulo 21, decepcionado consigo mesmo, frustrado consigo mesmo, abatido por causa de si mesmo. Pedro, que pelo menos nesse ponto deve ser louvado. Pedro não coloca a culpa da sua frustração, do seu abatimento, da sua frieza, do seu desânimo nos outros. Ele reconhece que o culpado é ele mesmo. Por isso a decepção é com ele. No capítulo 21 nós temos um Pedro que está tão abatido, tão decepcionado com ele mesmo, por ter negado Jesus, o Senhor Jesus, que ele esquece do chamado que Cristo fez a ele, registrado em Mateus capítulo 5, como foi ontem mencionado, que Jesus o chamou para ser pescador de homens. E ele, no capítulo 21, ele está com os outros discípulos, ele é um homem que influencia para o bem e para o mal. Ele diz: eu vou pescar. Aos outros: bora, eu vou também. E a gente vê o poder da influência. Existem pessoas que têm essa graça de liderar, de influenciar, de motivar os outros. Só que tem que ter cuidado, que às vezes a motivação é para o erro. E como ele está abatido, ele está disposto a abandonar o chamado para ser pescador de homens, está querendo voltar a ser pescador de peixes. Eu vou voltar a pescar. E os outros que viam nele um líder, que viam nele uma inspiração, dizem: nós vamos também, nós vamos contigo. Só que os outros estavam dizendo: nós também estamos desistindo. Vamos voltar à nossa vidinha normal, antes do encontro com Jesus, antes de olhar para Jesus, antes de olhar para Ele. E eles estão lá e fazem aquela pescaria frustrante, a qual eles não conseguem pegar nada. E a noite dá lugar ao dia, o sol já vem raiando, e eles conseguem ver um personagem lá à beira-mar. Era o Senhor Jesus. Olhai para mim, sereis salvos. E os discípulos veem e dizem: é Jesus, é o Senhor. E Pedro coloca aqui as suas vestes, mergulha e vai. Jesus, sabendo do coração de Pedro, de que não queima nele mais o desejo de ser um anunciador, um enviado, pois isso significa apóstolo, enviado de Deus. Conhecendo o coração de Pedro, que o fogo se havia apagado e só fumegava o seu coração. Mas o que diz a palavra de Deus? Que ele, quando viesse, ele seria aquele que não lançaria fora a cana quebrada, nem o pavio que fumega. Aleluia. Conhecendo o coração de Pedro, o que o Senhor faz? Ele tem uma conversa com Pedro, que é a conversa de restauração e cura. E a conversa é simples, é objetiva, que está baseada em pergunta e direção. A pergunta é: tu me amas, Pedro? Pedro negou Jesus 3 vezes. Por 3 vezes Jesus pergunta: tu me amas? E convida Pedro
confirmar aquilo que ele havia negado. Era Jesus dando a oportunidade dele confirmar novamente as intenções do seu coração que estavam amortecidas, subjugadas, pressionadas, apagadas pela dor da decepção. Tu me amas? É uma pergunta como uma afirmação. Tu sabes que eu te amo, Senhor. E aí vem a direção: apacenta o meu rebanho. Naquele momento, Pedro estava olhando para Jesus. E quando nós olhamos para Jesus, com a intenção de buscá-lo, com a intenção de sermos curados, é isso que acontece. Independente do nosso estado espiritual, independente da condição da nossa alma, se nós olhamos para Ele, nós somos salvos de nós mesmos. E cada vez que Pedro dizia eu te amo, o fogo, creio eu, acendia e crescia um pouco mais no seu íntimo. Na terceira vez, Pedro diz: tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo, então apacenta as minhas ovelhas. Você entende que quando Jesus fala para ele, apacenta minhas ovelhas, era Jesus dizendo: eu não desisti de você, apesar de você ter desistido de si mesmo. Eu não desisti do que te chamei para ser, em mim e para mim. Então, volta à disposição de me servir, volta à disposição de ser meu enviado, volta à disposição de ser pescador de homens. Vai, apacenta as minhas ovelhas, aleluia. É isso que acontece quando nós olhamos para o Senhor com humildade, reconhecendo que às vezes a vida nos leva a circunstâncias em que nós nos decepcionamos com nós mesmos. Isso acontece quando nós não alcançamos, quando Josimar não alcança o Josimar que ele intenta, que ele objetiva, que ele até deseja ser. Porque existe no coração de cada um, na mente de cada um eu ideal. E esse ideal, ele é ideal porque ele é semelhante ao Cristo, ao Senhor, em caráter, em amor. Então, cada vez, quanto mais distante nós estamos desse eu ideal, mais nós nos deparamos com a frustração, com o abatimento, com a decepção. E a gente fica se perguntando como é que Deus nos aguenta. Como é que Deus nos aguenta? Que paciência é essa? Que amor é esse? Que misericórdia é essa? E aí o coração fica ainda mais maravilhado com esse posicionamento, com esse ser, com esse Deus. Quando, apesar de tudo, Deus vem num culto como esse
e faz o pregador gritar: olhai para mim e sereis salvos. Olhe para mim e sejam salvos de vós mesmos. Olhe para mim e sereis restaurados de vossas frustrações, do seu abatimento. Como Pedro, ele pode levantar, curar, restaurar de novo, como ele fez com Pedro, ele pode fazer com você hoje. Olhe para Cristo, ele está aqui, ele está de braços abertos, ou melhor, de mãos estendidas. Olhe para ele, sejam curados, sejam restaurados, sejam salvos.